você sabia que já houve uma caça às bruxas aqui em Curitiba? Pois é, no século XVIII, as mulheres foram consideradas feiticeiras e foram julgadas por seus atos na Câmara Municipal, que também era juíza nessa época. É disso que esse episódio do Curitibou vai falar, então não sai daí que a história é ótima. Estamos acostumados a ver aqueles filmes de histórias de caça às bruxas na Europa. Mas se eu te dissesse que por aqui também rolou uma certa inquisiçãozinha? Pois é, temos um projeto chamado Nossa Memória, que resgata o passado de Curitiba, e essa é mais uma história que você não pode perder. Pois é, hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e explorar algumas histórias que se passaram há mais de 250 anos atrás, quando Curitiba era apenas uma vila, e os vereadores e a Câmara exerciam não apenas o papel de cuidar da cidade, mas também o poder de polícia e de julgamento das pessoas que houvessem cometido ou fossem suspeitas de algum crime. Eu sou Fernanda Foggiato, jornalista da Câmara Municipal de Curitiba. E eu sou a Michelle Estival, também jornalista aqui da Câmara Municipal. E como o clima na cidade toda é de Halloween, a gente resolveu abordar esse tema. Então, vamos seguir. E, para isso, a gente tem duas convidadas muito especiais. A Daniele Regina Lobeto de Araújo, doutora em História do Direito e autora da tese Um Cartório de Feiticeiras, Direito e Feitiçaria na Vila de Curitiba. E para ajudar a gente a analisar todo esse contexto, a nossa convidada é a Maria Rafati, psicóloga. Se vocês quiserem se apresentar e dizer assim um pouquinho, Daniele, por que você está aqui hoje? Qual que é a tua história? Aliás, assim, não conta tudo, mas só explicar por que você está aqui hoje. Bom, olá a todos. Eu vim aqui participar do convite da Fernanda para falar um pouco da minha tese de doutorado, né? Em virtude do Halloween que está chegando aí, e também em virtude da gente ter feito essa entrevista uns 10 anos atrás, quando eu estava na metade da tese ainda. Então, estou muito honrada, agradeço o convite para poder dar visibilidade a essas mulheres do século XVIII que foram acusadas de feitiçaria aqui na Vila de Curitiba. Muito bem, a Maria Rafar já esteve aqui com a gente para falar no Dia dos Namorados, né, Maria? Mas você adora esse tema aqui, por que você veio falar aqui com a gente? Olha, o tema do feminino me toca profundamente, porque foi um tema desenvolvido com as minhas seguidoras em redes sociais, com as alunas também. Tenho 9.000 alunas, né, em curso, então é bacana que essas pessoas estejam sempre nomeando o quê? Nomeando relações que são díspares, né, sempre querendo que as relações sejam mais paritárias. Há mulheres que hoje em dia ainda sofrem muito da dependência emocional em virtude do fator cultural, que fala que uma mulher sozinha é uma mulher largada, é uma mulher que não vale muito. Então, esse tipo de temática remete ao quê? Remete à construção do feminino. E a construção do feminino remete a quê? Remete à construção também do machismo estrutural, do machismo que está muito arraigado em nós, em que, partindo-se de uma base biológica, né? Porque você vê que um homem é mais forte que uma mulher. Pronto, né? Então, vamos falar dos esportes, são mais rápidos, mais fortes, etc., né? Mas partindo-se dessa superioridade biológica, colocou-se uma superioridade presumidamente, né? Superior, né? Cultural. Então, o que você tem? Você tem uma pessoa que biologicamente é aparelhada de outra forma, a gente sabe disso, isso não precisamos ficar discutindo, mas aí você tem alguém que culturalmente é super aparelhado. Então, por que não considerar uma mulher que se destaca uma bruxa? É isso aí. Bom, vocês não me chamaram porque eu sou bruxa também, né? Não. Então tá. Não. Só pra saber, o que eu pareço bruxa também não. Então tá. Não, porque numa dessas, se me chamaram por causa disso, eu não tô sabendo. Não. E eu tô inventando uma história melhor, né? Olha só. Não, mas olha só. Em 2014, a gente já tinha dado o começo dessa história, porque a Daniele estava desenvolvendo ainda a pesquisa. Então, nós fomos aqui na Câmara Municipal as primeiras a anunciar essa história, né? De que a Câmara tinha, assim, esses processos contra a feitiçaria. E aí, segue aí, a Fernanda também tem mais alguma coisa para comentar?
Isso aí, nós fomos os primeiros a divulgar esses processos crime, né, da Câmara e da ouvidoria. Na época, a ouvidoria ficava em Paranaguá, ainda no século XVIII. E agora a gente vai dar a conclusão e a análise desses processos. 10 anos depois, vamos retomar essa história. E vamos rodar o VT para a gente contextualizar um pouco essa história. Houve um tempo em que a sociedade tinha uma visão mágica do mundo e a feitiçaria povoava o imaginário da população. Em Curitiba não foi diferente. Morria-se de medo de cair na maldição de uma bruxa e até de cruzar o caminho com ela. Mas o que o povo considerava bruxa? Aquela que trazia consigo poções curativas e lançava feitiços? Aquela que lia o futuro, benzia os doentes? No começo da colonização da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, é importante dizer que as regras de comportamento eram regidas pelas ordenações filipinas, impostas pela coroa portuguesa. E conforme suas orientações, era a Câmara e o ouvidor que julgavam e puniam os delitos assim definidos nesse documento. Ai de quem tivesse como prática a bruxaria. Não havia mais fogueira para queimar as feiticeiras, mas eram tidas como criminosas. A feitiçaria era tanto uma heresia quanto um crime e um pecado. E tinha uma força-tarefa para perseguir as feiticeiras. Daniele, explica pra gente, por favor, Daniele, o que era, afinal, essa força-tarefa? Essas 3 frentes de atuação na caça às bruxas. Bem, vamos lá. Como o vídeo já falou um pouquinho aí, né? A feitiçaria ela era um delito, ela era um pecado e ela era uma heresia. E cada uma dessas era responsável por uma jurisdição. Então, a justiça eclesiástica ia atrás do pecado, principalmente nas questões dos 10 pecados capitais, se a gente for pensar. A feiticeira era vista como uma mulher irada, uma mulher raivosa, uma mulher fofoqueira, né? Então, nesse espectro, era o que a justiça eclesiástica ia procurar e ia instaurar um processo, se fosse necessário, se tivesse mulheres fora do padrão da Igreja Católica. A Inquisição já ia para o lado da heresia, ou seja, das idolatrias. Ela queria saber, se tivesse algum caso nascido em qualquer cidade, ela queria saber se cultuavam outros deuses que não o Deus católico, ou seja, infringindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. No caso, elas amavam outros deuses. Aqui no Brasil, no caso, ou dos descendentes, dos afrodescendentes ou dos indígenas, né, suas entidades. E o crime já pensando na questão material que ficava para a justiça secular, a justiça aqui de Curitiba, por exemplo, por meio da Câmara. Né? Então, esse crime, em razão dos danos que a feitiçaria causava. Né? Volta e meia acontecia o quê? Morria um escravo, o escravo era visto como coisa, como propriedade, o escravizado, então isso era um prejuízo e tinha que ser ressarcido, tinha que ser, ou pelo dinheiro ou pela condenação, pela pena corporal. Né? Então, ou estragar roças. Então, nesse aspecto que a justiça secular se preocupava mais com a questão do dano material, enquanto que a Inquisição ia para o lado da idolatria, outros ritos, como sabá na Europa, né? Aqui no Brasil a gente não teve um sabá, nem em Portugal. Portugal, quando a gente fala de sabá, ele aparece nos documentos com outro nome, e é muito baixo o nível de sabá, perto dos outros países. Né? Então, quando ele aparece nas fontes inquisitoriais em Portugal, ele aparece o nome de sinagoga, conventículo, ou seja, tudo relacionado ao quê? Aos outros credos, né? Os muçulmanos, os judeus, né? Então, aqui em Curitiba, que a gente achou, deu um cartório. Né? Então, aqui, o que a gente vê? A Inquisição é preocupada mais com os rituais. Né? E o eclesiástico fechando nos pecados, lá do pecador de uma feiticeira ou de um feiticeiro. Tem uma pergunta aqui para Maria Ravar. Maria, nós podemos dizer que foi a Inquisição quem chancelou esse estereótipo da bruxa e da inferiorização da mulher? Bom, obviamente chancelou, mas a gente tem que pensar que nós temos 2 construções muito importantes. Quando você constrói uma religião, e todos nós sabemos da construção das religiões ao longo dos tempos, o que você tem? Uma coisa fantástica, porque o melhor tipo de prisão qual é? Aquele que não tem grades, é a prisão mental. Quando você ameaça alguém de pecado, você tem o quê? Tem essa pessoa refém daquilo que você falar. Então, isso enquanto, digamos, uma possibilidade de pegar pessoas, né, e trazê-las para dentro para que não saiam mais, isso desde o início do cristianismo nós temos. Né? Então, a gente tem toda uma construção
é em torno de você ter pecado para o quê? Para segurar. Aí, paralelamente, o que nós temos? Aí, isso daí é anterior ao cristianismo, né? Nós temos uma coisificação da mulher ao longo dos séculos. E por quê? Porque aquilo que eu coisifico, aquilo eu domino. Então, enquanto eu coisifico uma mulher, eu digo que a coisa tem um espaço doméstico, fica no domus, né? E o homem que é superior a ele, são dadas as possibilidades, tanto do espaço doméstico como do espaço de fora. Agora, você imagina, juntando duas grandes forças, que seria, por exemplo, o cristianismo querendo aprisionar as pessoas de dentro para fora, com o pecado. E mais uma força machista, que já vem ali de trás, né? Porque para os gregos, por exemplo, as mulheres eram equivalentes a escravos, que eram coisas, diga-se de passagem. Então, essa coisa da democracia grega, a mulher não votava, por exemplo, né? Então, o que acontece? Aí você tem, obviamente, aí sim a gente pode dizer, essa chancela fortíssima, e que fala o quê? Peraí, se você se destaca, ou por exemplo, como curandeira, né? Se você faz chás curativos e você cura alguém, ora, você consegue uma coisa que um homem não conseguiria. Então, nós não gostamos disso. Então, nós vamos condenar você por isso. Então, a gente tem também essa associação muito grande do feminino e da cura, juntos, né? Eu vou relatar um detalhe, assim, muito particular, mas eu acho que vocês vão gostar. Eu atendo online e eu tenho uma paciente que mora numa ilha chamada de Guernsey, fica na Inglaterra. E ela mora numa casa onde ela transformou uma parte de fora na cozinha da casa dela. Então, você imagina, ela pegou uma parede externa da casa dela e fez um puxadinho, né? E a cozinha, tá? Perfeito. Agora vocês vão entender. Essas casas desse lugar são daquela época inquisitorial, tá? E esta cozinha dela tem a parede de tijolos e tem, num pedaço, uma coisinha, tipo uma prateleirinha que sai e outra aqui. E sabe para que era? Era para as bruxas sentarem. Era a parte de fora dessa casa, tá? Hoje em dia é a parte de dentro que eles fizeram puxadinho, Sim. entendeu? Era para as bruxas sentarem. Porque se deixassem um lugar para a bruxa sentar, a bruxa não entrava na tua casa e não amaldiçoava você. Então, ela precisava descansar da vassoura dela e ela tinha lugar para sentar. Então, até hoje tem essas casas com isso, imagina. Veja o detalhe. Então, a bruxa era aquela que ficava fora. Ela não poderia entrar. Mas a mulher não. A mulher tinha que ficar dentro, entendeu? Vocês entenderam o conceito? Então, a mulher era dentro. Então, a bruxa, que era livre para voar, ela deveria ser eliminada, né? Porque ela vai ensinar as outras a voarem também? Não dá, né? E a Daniele já adiantou aqui pra gente. O primeiro caso e que dá nome à tese dela é do cartório de feiticeiras. Esse caso, em que 8 mulheres foram presas em 1763, ele aconteceu na freguesia de São José, que ainda São José não era uma vila, né, sequer um município, e era como se fosse um bairro, longe aqui da região central da vila de Curitiba. E a gente, inclusive, achou, né, Michele, registro de atas da Câmara daí do século XIX, que na divisa de Curitiba, onde hoje seria o Boqueirão, na divisa do Boqueirão com São José, existia um local chamado Porto do Feitiço. E a gente daí falou com o Museu Municipal de São José e eles por lá conhecem como Praia do Feitiço. Isso, inclusive, corrobora que naquela região, né, seria a origem da maior parte dos processos de feitiçaria, né, dos processos crime contra a feitiçaria daquele período. Mas vamos lá, vamos retomar aqui, Daniele. Então, conta pra gente como que essa denúncia do cartório de feiticeiras chegou até o juiz-presidente da Câmara de Curitiba e o que aconteceu, o que ele fez a partir dessa denúncia. Bom, vamos lá. Então, o cartório aconteceu, né, ele é relatado, por isso que eu usei o nome, porque ele me aparece literalmente nos documentos cartório de feiticeira. E o que a gente, que nem eu falei antes, poderia ser associado a uma ideia de sabá, de calundu, de catimbó, de qualquer ritual dos indígenas ou dos afrodescendentes. Então, e até a própria fonte, quando a pessoa faz a denúncia, ele dá a entender, existem mulheres, a maioria delas escravizadas, administradas é a condição de escrava dos indígenas, enquanto que os escravizados afrodescendentes são dados como escravos mesmo, né? Então, eles falam assim, elas se reúnem na casa de uma Maria e fazem um ritual lá. Então, daí me chamou a atenção, né, o nome, quando apareceu na documentação, e daí eu dei o nome para a tese, justamente porque, como eu disse, em Portugal não teve quase relatos de sabá, né? Então, e aqui esse nome cartório,
que é, né, que se a gente for pensar o que significa o cartório, reunião de documentos, né? Ou seja, uma reunião de mulheres que fazem rituais, provavelmente, para os seus deuses, né, indígenas, a maioria delas. Então, como é que aconteceu? Um senhor proprietário aqui da vila, um homem, né, um homem proprietário, um homem bom, como era designado na época, chega e conta para o juiz ordinário que a mulher dele e as irmãs estão enfeitiçadas. E qual que é o procedimento? Vocês vão ver em todos esses processos aqui, a justiça é o último recurso da população. Antes, eles tentam desfazer o feitiço com outro feitiço. Né? Então, se não dá certo contra feitiço, aqui você procura o juiz. Então, aqui você tem, ele fala assim, ó, a minha mulher e as minhas filhas, as minhas irmãs, todas elas católicas, brancas, também no documento, né? Coloca assim, escrito assim, estão enfeitiçadas. Porque elas estão tendo sintomas, estão expelindo por cima e por baixo coisas estranhas, né? E, além de tudo, elas estão tendo comportamentos estranhos, né? Expelindo por cima penas, expelindo camaleões, tem de tudo ali, né? Vários bichos peçonhentos, que dá a ideia de que é uma feitiçaria maligna, né? Você não encontra ali elementos bons, elementos negativos, sapo, né? Sempre insetos, pelo, cabelo, unha, a ideia de que a unha continua crescendo depois que você está morto, né? Eles tinham essa ideia na época. Então, ele vai lá e fala, olha, eu estou aqui com 4 testemunhas e eu vou para corroborar essa minha denúncia. E ele apresenta 4 testemunhas, o juiz da vila fica, né, desconfiado, assim, se tem 4 testemunhas, ela dizia que tinha que ter 4 testemunhas, então eu vou abrir um processo, uma devassa. E na devassa tinha que ser ouvido mais 30 pessoas. Então, vão ser 34 que vão chegar na vila, né, na Câmara, e vão dizer que essas mulheres são feiticeiras. E todas viram vomitar unha, cabelo, sabe? Todas, Deus o quê? todas Todo mundo tá vendo essas coisas. Assim, ouvi dizer. Só eu que não vi. Ouvi dizer, sempre do ouvir dizer, nunca ninguém viu. É sempre ouvir, a fama é muito um traço muito particular da feitiçaria. Se você é filha de feiticeira, você é feiticeira. Por mais que você não fosse, você era tida, a tua fama na cidade era de que você era hereditária a questão, né? Então, assim, ele vai ouvir esses relatos de 34 pessoas e, no final, ele vai condenar, vai pegar e vai pronunciá-las, né? Ou seja, vão dizer que realmente elas são as autoras de uma suposta feitiçaria que está tendo em Curitiba. A feitiçaria delas era malefício, ou seja, elas produziam tipo, como é que eu posso dizer? Beberagens, poções para fazer mal. E a Cipriana, que é uma delas também, que não é parente, todas elas são parentes, vejam. Nós temos 8 mulheres, 7 são parentes, só a Cipriana que não é. Ela entrou dizendo que ela também estava, não. Eles denunciam ela junto, né? E tem outras denunciadas, só que as outras não são presas. Né? Então, tem a Mônica, tem a Silvana, tem a Januária, tem um homem também, que não é preso. Então, eles vão questionar elas justamente em razão dessas beberagens. Elas vão dizer, opa, e além do mais o quê? E como está acontecendo isso, eu chamei um contrafeiticeiro para desfazer o feitiço e dizer quem que é a feiticeira. Né? Então, você chama alguém de fora para também vir dizer se realmente há uma feitiçaria ou não há. A contrafeitiçaria não era ilegal, então? Não. Eles faziam, tipo, uma prática. Praticamente em todos os processos, não só do cartório. Né? Da Francisca e da Luísa também, da Índia Maria também. No caso da Francisca e da Maria, acho que vem um padre exorcista. No caso da Índia Maria, vem um índio curandeiro de São Francisco do Sul, com quase 70 anos. Que interessante. E da Francisca Luísa também vem o negro adivinhador de Campos Gerais, né, que vem desfazer o feitiço por meio de adivinhação. Então, esse vem fazer adivinhação por beberagens, né, ele, em vez de usar, para dizer quem era a autora e quem era a feiticeira, ele usava em vez de usar água e jogar um elemento ali que se transformasse em outra coisa e ele lesse, ele usa cachaça. Então, veja também a particularidade dos rituais por aqui. Então, é nesse sentido. O nome vem em razão desse processo, dessa menção de que haveria essa idolatria, esse ritual dessas mulheres escravizadas indígenas que faziam algum malefício na vila. Vou perguntar para a Maria Ravara aqui. Então, todo mundo ouviu dizer.
tenho 34 pessoas que tinham certeza que estava rolando alguma coisa estranha ali, né? Existe uma psicologia da bruxaria, ou seja, que possa explicar essa histeria coletiva dessas pessoas? Bom, a gente tem uma coisa chamada, bem interessante, comportamento vicariante. O caso mais extraordinário e mais estudado pela psicologia de comportamento vicariante aconteceu numa vila da África, em que algumas crianças começaram a rir numa sala de aula. E não conseguiam parar mais. E aí foram contaminando os professores, não sei o quê, não sei quantos, tarará, e ficaram, a vila inteira ficou rindo durante, assim, muito tempo. Uma aldeia, é verdade? Isso é bem famosa essa história. E comportamento vicariante, se eu começar a bocejar aqui, vocês vão bocejar junto também, tá? É basicamente isso, tá? Então, aí Freud se apropria dessa ideia toda do comportamento vicariante e fala sobre a psicologia das massas. Na psicologia das massas, basicamente, o que se faz? Você anula a tua individualidade e passa a pensar com o coletivo. Então, quando você pensa com o coletivo, você acredita que aquele elemento que está sendo falado pela maior parte das pessoas, ele é verdadeiro. Então, a gente conhece a história, né? Que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Sim. Aí tem um outro elemento que eu acho que é muito importante a gente juntar, gente, que isso aqui não dá para deixar de falar, do pensamento mágico. Quem fala muito disso é aquele cientista, o Marcelo Gleiser, né? Ele fala bastante disso. Então, o que é o pensamento mágico? Hoje em dia, as pessoas, inclusive, usam ciência, pseudociência, para juntar, né? Tudo isso. Eu saio de casa e tropeço. Aí eu venho aqui, como eu falei para vocês até, das minhas redes sociais, né? Veja, eu fui hackeada no Facebook e fui punida pelo Instagram. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o meu pensamento mágico diz o quê? Olha, que azar. O que faz? Você não falou? Quebrou a minha corrente hoje, né? Que coisa. Então, isso é pensamento mágico. Sinais. Tá, então agora, sinais que você fica vendo onde eles não existem. Então, agora vamos juntar tudo isso. Olha que interessante. Você junta um comportamento vicariante, uma massa que não se comporta mais com individualidade. Time de futebol não, torcida de futebol faz isso também, tá? E aí, terceiro, o pensamento mágico dá a tese maravilhosa, por sinal. É uma pena que seja em torno de fatos tão desafiadores, né? Mas a tese é sensacional, né? Então, a devassa ela é encerrada em setembro de 1763, com as 8 mulheres presas, pronunciadas pelo juiz presidente da Câmara de Curitiba, e ele determina que as mulheres sejam transferidas, transladadas era o termo, para a ouvidoria de Paranaguá, porque como era um crime grave, a feitiçaria por malefícios, que poderia, inclusive, né, Daniele, elas poderiam, inclusive, ser condenadas à pena capital, à pena de morte, elas deveriam ficar sob a guarda do ouvidor e caberia ao ouvidor determinar a sentença definitiva. Aí, apenas da Cipriana, que ela é identificada como par da forra, que a Daniele localizou no Arquivo Público do Paraná um segundo processo. Esse segundo processo é de 10 anos depois, então ele é de 1773. Então, isso quer dizer que a Cipriana ficou aí quase 10 anos aguardando a sua sentença definitiva. Presa? Não. Ah, não. A gente não sabe por quanto tempo ela ficou presa. Ela teria que, pelo direito, ela teria que ter ficado presa para aguardar o julgamento. Mas as fontes mostram que ela provavelmente foi solta. E ela não foi para Paranaguá junto com as outras porque ela estava grávida. Então, essa condição de mulher grávida na época dava privilégios, entre aspas, para a mulher, né? Então, para salvar a vida da criança, não da mulher, né? Porque a questão era a reprodução, o que importava era o filho da Cipriana, não ela. Eles mantêm ela em Curitiba. Eu acredito, até mandei para a Fernanda hoje, eu acredito que ela deve, no momento de que ela deve ter ganho a criança, ela deve ter sido posta em liberdade. Né? Porque depois aparece um vizinho que a Fernanda até viu nas fontes lá, dizendo que a Cipriana já era vizinha dele por 6 anos, né? 6 anos. Das 5 testemunhas de defesa, 4 falam que eram vizinhos. E lá, ela, no primeiro processo da devassa, ela morava em São José. No processo de 73, ela morava na vila de Curitiba. A filha dela, a mais velha, a Ana de Lima,
ela casa em 72. Então, a gente tem uma série de registros, a gente não sabe quanto tempo ela ficou presa, mas que ela já estava, pelo menos, há um tempo solta. Daí e mesmo assim, a condição dela de presa ou não, ela continuou indiciada. Ou seja, ela não sabia se era culpada ou não. E imagine isso em Curitiba, no século XVIII. A cidade inteira devia falar que muito mal dela. A fama dela devia ser terrível. Até comentei que ela não deve ter voltado para São José, porque a fama dela lá era péssima. Então, ela deve ter ficado aqui, não foi para Paranaguá porque estava grávida, e aqui ela deve ter sido posta em liberdade em algum momento, eu acredito que em razão do nascimento da criança. Mas eu ia pedir também que você comentasse, Daniele, um pouco do que daí a defesa dela argumenta nesse outro processo para desqualificar os testemunhos da devassa. Então, a Cipriana, ela foi... a história dela, ela sai de São José para vir para Curitiba quando ela sabe que tem um padre missionário aqui, que ela queria conversar com esse padre. E ela encontra o Malaquias no caminho, que era um outro morador. E o Malaquias diz, não, eu te acompanho até Paranaguá, até Curitiba. São José para Curitiba. Na hora que chega aqui, ele entrega ela para o juiz. Olha, que traíra. Que carona, hein, gente? Ele Nunca aceite carona de estranhos, hein? Então. E ele tinha sido um dos primeiros delatores dela, só que ela não sabia disso. Então, daí o que Ela vai não sabia. Daí o que vai acontecer? Ela vai ser entregue para o juiz, o juiz vai perguntar, você sabe que está sendo presa? Ela fala que não, mas ela imagina porque em São José está se espalhando uma fama, né? E o Antônio Malaquias e o outro que também denuncia ela vão falar que ela tinha envenenado, acho que mandioca ou banana, e os escravizados deles teve, acho que faleceu, o outro não, mas enfim, em razão desses fatos, a Cipriana, né, foi processada lá e o advogado, em defesa dela, vai dizer o quê? Opa, não, esses dois homens que denunciaram ela, na verdade, estavam com inveja da riqueza dela, daí o advogado ainda comenta, como se rica fosse, que não era. Os comentários são ótimos, né? E ainda coloca, na verdade, eles estão se vingando, porque os dois tentaram ter um relacionamento com ela. E ela não deu, ela tá casada ali, né? Então, ela não deu atenção para eles. Então, a tese do advogado ali dá a entender que é um motivo de vingança por ela não ter satisfeito as vontades, o apetite sexual e amoroso dos dois. E também os outros depoimentos mostram que ela era, daí entre aspas aqui devota, que são as palavras dos autos, né? Raivosa, bulhenta, tiradora de sarro de pessoas com crédito na cidade. O mais legal é que uma testemunha de defesa vai falar isso dela, também né? Vai falar que ela é... Não, mas vai falar justamente para dizer, é conhecido que a fama dela é em razão dessas condições. Todo mundo tem pavor dela porque ela tira sarro. Ou seja, bem naquela ideia dos 7 pecados capitais. A ira, a luxúria, né, a fofoca, todas a falta de virtude da mulher, né, que contraria. Então, dá para ver que no processo da Cipriana, eu acho que a questão é mais social mesmo, uma questão de não satisfação, de não submissão da mulher, do que uma questão cultural religiosa. Sim. Sabe? O que dá a entender nas entrelinhas, que difere muito das outras feiticeiras, que é por uma questão de seguirem outros cultos. Ela aqui me parece já mais uma questão realmente, olha, a questão aqui é social, a mulher não se porta como ela deve se portar. Eu até ia perguntar para a Maria Rafar sobre isso, essa mulher muito barulhenta, muito raivosa. Podemos dizer que essa mulher ela foge um pouco dos padrões aceitos pela sociedade, ela incomodava e ainda hoje ela incomoda? Claro, porque nós temos o que é hoje? Nós temos até um movimento bem interessante, a gente chama do movimento Red Pill, né? Que a gente sabe para que serve, né? Mas enfim, né? Podemos falar, né? De homens que desqualificam as mulheres. E, por exemplo, a expressão mulher rodada é uma expressão clássica, né, para dizer que uma mulher teve vários parceiros e ela não poderia ter. Agora, homem rodado, nunca ouvi falar dessa expressão. Agora, voltando lá para trás, é aquilo que eu falei. O domus é o espaço da mulher, o espaço doméstico, e a rua é do homem. Então, uma mulher que está na rua, porque, veja, a ponto de ela se trasladar sozinha, né, de uma cidade para outra, então, certamente, ela causava escândalo. E certamente, talvez até por ser uma pessoa mais expansiva, que poderia ser isso também, né? Chamava a atenção demais, porque deveria ser o quê? Recatada, né? Sim. Certo. Então, para a gente finalizar o caso do cartório, Daniele, o processo do Arquivo Público do Paraná, ele não tem a sentença do ouvidor.
Mas pela análise jurídica dos casos semelhantes, o que dá para presumir? Ela foi inocentada ou não foi? Então, a Cipriana, olha, nos outros casos que a gente vai ver aqui da Francisca e Luísa, elas foram absolvidas, né? A Cipriana aqui, como eu disse, eu acho que era mais uma questão social. Por mais que o defensor dela fale que ela é católica, né? Porque isso era um argumento muito forte, dizer que, opa, eu sou católica, e né? eu achei o registro do casamento dela com Antônio de Lima, do batismo da filha mais velha dela. Então, ela seguia os ritos católicos. Só que, né, a sociedade via ela como uma feiticeira. E ela não, ela fala assim, dizem por aí, mas eu não sou. O único argumento que ela coloca ali. Né? Então, assim, eu acredito, se fosse levar ao termo da lei, ao que a lei diz, faltam realmente provas no processo para ela ser condenada. Falta. Né? Falta um exame de corpo de delito, como a gente vai ver mais adiante. Mas ela poderia também ser absolvida em razão da função social dela na sociedade, que era fazer curandeirismo, fazer o que fosse. Né? Mas eu acredito que, como eu coloquei, eu acho que lendo as entrelinhas do processo da Cipriana, eu acho que o juiz ia acabar condenando ela. Ou então, por ter se passado 10 anos do processo, que ela ficou aguardando o julgamento, sem saber se era culpada ou inocente, sendo, né, como eu posso dizer, criticada pela sociedade, né, a fama dela só se aumenta, eu acredito também que ele poderia inocentá-la, porque já são 10 anos passados. Hoje em dia a gente tem o Instituto da Preclusão, né, juridicamente existem diversos argumentos que você não tem um prazo para você ser processado, senão decai. Ela ficou com a espada de Damocles, né? Então, eu realmente, assim, se fosse pelo jurídico, acredito que ela teria que ser absolvida. Mas o que eu acho mais absurdo, não houve provas, só o ouvir dizer, não teve um corpo de delito, e eles nem sequer chamaram para que fossem ouvidas o Manuel Reis, que foi, né, quem foi ao presidente da Câmara, ao juiz ordinário, e que denunciou que a mulher e as 4 irmãs estavam sofrendo pelas feiticeiras à solta lá na freguesia de São José. Elas nem foram chamadas para que elas, né, prestassem depoimento. O padre exorcista também não foi chamado para falar, porque ele seria uma autoridade no assunto. Então, foi só ouvir dizer. É só ouvir dizer e dos homens bons. E só assim, 2 mulheres foram ouvidas. Eu acho que é bem essa questão de você... A ideia da justiça na época era você apaziguar a sociedade. Né? Então, assim, olha... Realmente elas estão causando muito alvoroço na vila, né? Mostra também que a vila já não está tolerando tanto rituais indígenas e de afrodescendentes, né? Porque senão não tinha denúncia, né? Então elas estão realmente assim numa situação de precariedade ali, e que infelizmente o processo da devassa das 8 mulheres, né, que foram para Paranaguá, a gente não tem uma resposta. E o dela, o processo acaba no meio, né? Mas, então, eu acredito que, se fosse levado a cabo o direito, realmente, elas seriam inocentadas. Mas, diante dos fatos aqui, se fosse para apaziguar a cidade, e fosse necessário condená-la, o juiz não ia perder a chance de condenar também. Principalmente o juiz da vila. Pode ser que o ouvidor reformulasse. Opa, não, essa sentença aí está demais. Né? A comunidade local, o juiz pegou muito pesado. Né? Mas tudo pode acontecer, né, gente? O processo ali ficou realmente aberto. Bom, mas agora vamos para o segundo caso da tese da Daniele. Ela é de 1775, mãe e filha. A mãe, a Francisca, indígena, e a filha, Luísa, parda. Esse caso ele tem conclusão, viu, gente? Pelo menos. E... para a gente falar sobre as curandeiras, né? No período, principalmente período colonial, nós entrevistamos a Mary Del Priore, que é uma escritora, que eu e a Fernanda somos fãs, porque nas nossas pesquisas a gente usa muito a Mary como referência, né? E ela é referência em história do Brasil, então roda o VT. Eu estou aqui hoje com a Mary Del Priore, autora de mais de 50 livros sobre história do Brasil. E a Mary também conquistou mais de 20 prêmios literários, entre eles o Prêmio Jabuti e Casa Grande Senzala. Numa entrevista recente, Mary, você disse que queria escrever a história das mulheres. E vários dos seus livros abordam justamente a condição da mulher durante esse período do Brasil colonial, certo?
Então, diz pra gente aqui um pouquinho sobre quem eram essas bruxas brasileiras dentro da sociedade do Brasil colonial. Primeiro, a gente precisa lembrar que quando a gente fala em bruxa, não é exatamente aquela bruxa da maçã, da bela adormecida, com a roupa preta, aquele chapéu cônico. No Brasil, eram mais conhecidas como feiticeiras. Essa imagem de bruxaria que nós temos é uma imagem muito medieval e muito centrada na Europa, onde, de fato, houve uma caça às bruxas muito intensa, incluindo Portugal. E são bruxas que, diferente das nossas, eram perseguidas pelo contato direto que elas teriam com demônios, porque em grande parte desses trabalhos que já foram publicados, o que nós vemos? É que são bruxas que alegavam fazer o sabá. O sabá era aquele famoso baile das feiticeiras, dançando em volta do diabo, ele mesmo, pessoalmente, ele ali um misto de bode preto com diabo, copulando com esses demônios, recebendo esses demônios. Eu lembro que os conventos femininos, sobretudo na Europa, eles foram alvo de várias dessas denúncias de bruxarias, de sabá, de contato com demônios. Aqui no Brasil, elas vão começar a aparecer já nas visitas da Inquisição, a partir de 1560 e pouco. Né? Cada vez que vem um inquisidor para o Brasil, surgem feiticeiras, mulheres que fazem feitiços ou calunduzeiras. O que nós percebemos através dessa documentação, Michele, é que desde o início da colônia, nós já temos um Brasil muito mestiço e que egressas de camadas populares, em geral essas mulheres são velhas e são curandeiras. O que nós temos é um grupo muito grande de mulheres que detêm conhecimento enorme sobre o herbário brasileiro, sobre pedras que eram capazes de uma vez, enfim, raladas, se tornar medicamento, conheciam bem as massas, e mesmo quando elas vinham de fora do Brasil, caso, por exemplo, das feiticeiras portuguesas ou africanas, elas vão encontrar no Brasil tudo aquilo que elas precisam para fazer as suas magias. E no que é que incidem essas magias? Elas são basicamente magias de proteção ou magias amorosas. Vamos lembrar um pouquinho do contexto desse momento. Muita mulher sozinha, como chefe de família, né? Eu lembro que os homens na colônia, eles sempre tiveram muita mobilidade, eles foram em busca do ouro, eles integraram bandeiras, eles interiorizaram, né, a colônia, como diz muito bem a Maria Odila Silva Dias, eles caminhavam do litoral para o interior. Então, essas mulheres ficavam muito sozinhas, muitas vezes refaziam as suas vidas com novos companheiros, e essas magias amorosas serviam justamente para prender o companheiro. Tem uma pergunta para você, Daniele, sobre isso. Mãe e filha, Francisca e Luísa, foram presas após uma devassa geral pelo ouvidor. O mesmo do caso da Cipriana, né? Explica pra gente como é que essa devassa geral e como a população ficava sabendo. Como é que a população ficava sabendo dessa devassa geral? Então, veja, se no outro processo alguém vai lá e denuncia elas e obriga que o juiz abra o processo, nesse caso, o próprio ouvidor abriu o processo. Então, ele vinha, geralmente tinha um período de correição, um período que ele vinha para Curitiba, né, porque ele estava em Paranaguá, e ele, informavam ele, principalmente a Câmara, dizia, está tendo muito crime daí, por exemplo, feitiçaria, de alcoviteira, de usura. Então, ele fazia um edital. O que é crime de alcoviteira? As alcoviteiras são as que comandam prostíbulos, bares, né? É até muito associada à questão da Maria Padilha, na Umbanda, né? Então, tem uma alcoviteira famosa no Brasil, que era Maria Padilha, e depois, né, faz esse link com a Umbanda, com o candomblé. Então, a alcoviteira era quem tinha prostíbulo, então, ou bares, né? Tipo, para bebida, que facilitasse a vida social noturna. Entendi. Então, assim, o que acontece aqui? Ele fez um edital e elencou esses crimes, né? Quem tinha arma, quem era revoltoso, quem gostava de se amotinar. Se a população soubesse de quem cometesse esse crime, tinha um prazo para ir lá denunciar. Então, essa devassa ela é aberta, o ouvidor está aqui, elenca esses crimes e as pessoas vão na Câmara denunciar. E a Francisca e a Luísa são duas dessas pessoas que são denunciadas por alguns moradores da região por serem curandeiras.
né? Só que, na verdade, o curandorismo ele é muito dúbio. Enquanto funcionava a medicina, né, as beberagens, né, as poções, os ungüentos, os emplastros, o que fosse, ela era uma curandeira. No momento que deixava de funcionar, esse remédio não está fazendo efeito, ele ia lá e denunciava por feiticeira. Então, sabe, uma coisa, tipo, você tolerava, mas se não surtisse o efeito, eu denunciava. E foi o que aconteceu com elas. Né? Ela tem uma vizinha, Rita Rosa, acho que é o nome, ela começa a passar mal e acusa as duas, dizendo que os remédios que elas faziam não surtiam efeito. E a Romana, que foi uma testemunha no processo do cartório da Cipriana, vai aparecer aqui agora, dizendo que Francisca e Luísa simplesmente faziam esses remédios que tinha deixado ela, Romana, aleijada, o marido, durante 9 meses na cama, né, e tinha ainda provocado a morte de uma escrava, de uma escravizada. Então, por esses fatos que vão ser corroborados por outras pessoas também, né, que vão chegar lá para o ouvidor e vão dizer que elas tinham fama, elas foram pronunciadas, que é o nome na época, né, ou seja, foi identificada a autoria e o fato, né, como se fosse uma devassa, o primeiro período é como se fosse um inquérito policial de hoje, e vão ser presas para aguardar o julgamento. Né? Então, veja, a prática era realmente você ser pronunciada e ficar presa, aguardando o julgamento. O processo não demorou para tramitar tanto como o da Cipriana, né? Vai ter esse processo final e o juiz vai acabar absolvendo. Né? E qual que é as alegações de defesa? Porque o processo está completinho esse, né? Quais que são as alegações de defesa? Primeiro, elas eram escravizadas, vamos pôr aqui no termo certo, administradas, de uma senhora da vila, de uma curandeira católica, né? Muito caridosa, que trabalhava junto com os padres e que, por ser tão bondosa, ela viveu 102 anos. Gente, uma pessoa que vem 102 anos aqui em Curitiba, no século XVIII, é demais para mim. Então, e por isso elas foram educadas por essa mulher que era católica, fervorosa na vila. Então, elas não têm como ser feiticeiras. Elas fazem o curandeirismo para o bem, não para o mal. Então, esse é um argumento que pesa também. O outro argumento também usado no da Cipriana é que os denunciantes são de baixa estirpe, né? Ou seja, pessoas que fossem negras, não interessa, pobres, tinham moral mais baixo. Então, as pessoas que denunciam elas são pessoas de baixa estirpe, não podem ser consideradas testemunhas que realmente tenham poder para dizer que realmente acontecia um curandeirismo, uma feitiçaria ali. E nesse caso entra também a contrafeitiçaria. Ainda teve isso. Ainda bem que você lembrou, Fernanda. Eu já estava aqui passando. Quando acontece esse negócio da Francisca e da Luísa, quando elas são denunciadas, antes de serem denunciadas, também a Rita Rosa, que é a vizinha que estava doente, chamou um contrafeiticeiro, né, para desfazer o feitiço, porque ela queria ficar bem, e para identificar quem que tinha causado o mal. Esse feiticeiro que vem de Ponta Grossa para cá, que é um negro, adivinhador, acho que até tinha anotado o nome dele aqui. Pantaleão, não é? Pantaleão. Pantaleão, um nome bem diferente. Ele vem para cá. Os relatos no processo é que causou um fervor na vila. Foi todo mundo para frente da casa da Rita Rosa, ver o negro adivinhador que estava aqui, para ver o feitiço. Ele pega e usa, como eu falei, adivinhação por meio de aguardente e notas de dinheiro, acusa as duas. A Francisca vai até a casa da Rita Rosa, vai pegar e vai dizer, não, você está acusando a minha filha também, vou chamar ela. Na hora que ela vai para buscar a Luísa, ele foge. Você vê a covardia das pessoas. Fugiu, né? E todo mundo na vila, ao ouvir que as duas eram feiticeiras, claro, vão ficar empolvorosos. Gente, todos esses contrafeiticeiros, quando vêm, eles causam meio, vamos botar assim, um pânico, uma histeria na cidade, né? Porque todo mundo escuta esses discursos e ficam mais, como eu posso dizer, emocionados, inflamados, né? E a defesa da Luísa e da Francisca fala que o feiticeiro, na verdade, pediu a Luísa em casamento. E a Luísa e os pais da Luísa negaram. Então seria vingança. Nesse sentido também a gente vai conversar um pouco também. Então, mais um caso de vingança. Veja, se antes os dois homens, por causa da Cipriana, não correspondeu ao caso amoroso, aqui também.
E né? com a Romana, a briga era por causa dos porcos da Romana. Os porcos e as vacas da Romana destruíram as roças da Francisca e da Luísa, né? E da família, enfim. E a Francisca e a Luísa denunciaram a justiça. A justiça, a gente imagina, a Câmara. E daí a Romana teria aproveitado a devassa para se vingar. Exato. E eu acho, Ou seja, assim, era muito fácil acusar uma mulher. era muito fácil. Qualquer coisa que uma mulher fizesse, respirasse, não gostei de você, não quero casar com você. Ou os porcos, sei lá. Qualquer coisa era motivo para você conseguiria denunciá-la por feitiçaria. Por isso que eles dizem que muita feitiçaria ela tem uma função de, tipo, dar resposta para o que está acontecendo na sociedade. Então, você não, aquilo está me incomodando, eu vou denunciar como feiticeira. Maria Rafar precisa falar. Eu tô vendo que ela tá eu agarrada tenho uma naquele... pergunta para Maria Rafar. Tô de boa, tô de boa. Maria Rafar, qual que é a relação entre o sentimento de justiça e a vingança? É muito estreita, né? Porque, bom, eu não estava pedindo emprego aqui, tá? Mas eu sou advogada também, tá? Então, quem não é, né? Então, né, doutora Daniela? Bom, enfim. Aí, a gente estuda as funções da pena, né? E uma das funções da pena pode ser, né? Aquela de vingar. Então, nós temos funções educativas e temos funções de vingança também. Então, nós estamos falando de direito, certo? Falando em psicologia, uma das coisas que você pode ter como justiça interna é fazer a outra pessoa pagar pelo mal que ela te fez, né? Então, essa é a noção de justiça que muitas pessoas possuem no seu interno. Então, claro, você junta isso com o ordenamento jurídico, que é tão lábil, tão aberto, que você pode enfiar qualquer coisa dentro, pronto. Tá feito. E uma coisa, então agora já vamos falar disso, eu tô louca para perguntar. E confissão tinha? Porque a confissão era considerada a rainha das provas, na época, né? Dizia-se, a confissão é a rainha das provas. Tinha também esses métodos inquisitoriais para arrancar uma confissão? Aqui em Curitiba não é usado, apesar de que a gente vai ver no processo da Índia Maria, ela vai dizer que ela se assume como feiticeira no momento porque ela estava sob tormentos. Então, mas sob tormentos de uma pessoa, não da justiça. E daí, por causa... Então, né, você consegue ver que existiu um tormento, uma tortura, que o tormento é o termo mais usado na época, né? Para que ela falasse e, tipo, confessasse que fosse uma feiticeira. Né? A confissão, ela era a rainha das provas porque ela era vista como também um sacramento. Né? Então, a confissão... Tá lá, entendeu? O Estado que não é secular, que finge que é, mas não é, né? Então, o elo está ali, né? Então, de fazer... Ela não... Aqui ninguém vai confessar, apesar que o advogado até fala numa delas que, realmente, no caso da Francisca Luiz, elas são feiticeiras. Elas fazem poções. Mas pro bem. Mas pro bem. Porque elas foram educadas pelos católicos. Né? Então, veja o joguinho que tem, né? Daniele, agora, para a gente finalizar, o último caso. A Daniele também, depois da defesa da tese, ela escreveu um artigo sobre um caso, esse caso que ela comentou, da Índia Maria. Ele se passa na vila de Paranaguá, na primeira metade do século XVIII. A Índia Maria e o marido da Índia Maria, que eu não lembro. Veríssimo. O Veríssimo, isso aí. Conta assim, resume essa história pra gente, Daniele. Não, também, mais uma vez, os dois é interessante porque eles são chamados de índios. Né? Então, essa condição de ser chamado de índio no processo mostra que eles não eram escravizados, que eles não eram administrados, né? Ou seja, eles não estavam sob a condição de ninguém, eles tinham liberdade. Né? Então, eles são famosos na cidade, que dá a entender também que todo mundo procurava os dois para curas, para fazer emplastos, né? Por questão do pessoal doente, porque aqui a medicina não tinha médico, né? Então, de volta, a mesma situação. Até onde funcionava, eles eram curandeiros. Depois disso, quando deixou de funcionar, eles são acusados. Né? E, mais uma vez, chama um contrafeiticeiro, que eu falei, vem de São Francisco do Sul para cá, com 60 anos, usa intérprete, gente. Ele tem um intérprete no processo, porque ele só falava a língua da terra, né? Ou seja, ele não falava o português... Só falava a língua da região dele, das indígenas da região dele. Tem um intérprete, acho que o nome dele, eu vejo que também eles já
vamos dizer, abrasileiraram esse índio, esse contracurandeiro de Alexandre Pires, Alexandre alguma coisa o nome dele, veja, como intérprete. E ela vai dizer, ela diz que uma hora ela vai dizer, eu tive que dizer que eu era feiticeira porque eu estava sob tormentos. E o marido dela é referenciado diversas vezes no processo, só que só ela é condenada. Ele, a partir do momento do processo, some, você não vê mais o nome dele, daí o que a gente pode ver que a justiça também protegia o homem, né? Tipo, na alta magia na Europa, por exemplo, os altos magos, os herméticos, né? Quem tinha educação, essa magia, alta magia que eles chamam, nunca foram processados. Então, aqui você vê também que parece que a justiça facilitava para ele, né? E para ela, não. E ela vai dizer que as irmãs dela já tinham sido condenadas e degradadas, né? E ela vai ser degradada. Então, ela vai ser condenada pelo ouvidor, né? Dizendo, ela está presa, e ele vai dizer, a tua sentença final é o degredo. O degredo era uma pena bem comum na época. Então, ela tinha que ficar 4 anos fora de Paranaguá. Inclusive, muitas supostas feiticeiras foram degradadas de Portugal para o Brasil, né? E para outras colônias portuguesas. As primeiras feiticeiras do Brasil são, né, que a gente tem relato, tem um livro da Laura de Melo e Souza que eu recomendo, é um clássico, né, no tema, que ela conta justamente das primeiras feiticeiras do Brasil, né, do século XVI até o século XVII. A maioria delas eram feiticeiras portuguesas que foram degradadas a pena para o Brasil. Ainda ela conta. Esse degredo para o Brasil, elas imploravam para não vir, porque o degredo já levava tantos meses dentro do navio e elas eram estupradas, elas podiam morrer, então elas não queriam vir. E quando chegava aqui, óbvio que ainda não tinha instituições para fiscalizar. Então elas continuavam feiticeiras por aqui. Como é que era o nome do livro? Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz. Olha só. É um clássico. Fica aí a referência para quem está assistindo. É a história social. social. Também vai dar uma olhada nisso. Bom, a gente fica... Eu vou dar a última palavra para vocês ainda. Estamos muito gratas de vocês estarem aqui. A história é muito bacana. Acho que em Curitiba, os curitibanos também não sabiam que teve isso. E o curioso também é que a Câmara fazia isso, né? Porque a Câmara tinha várias funções. Uma delas era julgar. Então, por isso que nós aqui, muitas vezes, no Nossa Memória, acabamos contando muito da história de Curitiba, porque a Câmara é uma instituição de mais de 300 anos. O nascimento da cidade se dá com o nascimento da Câmara Municipal. Então, por isso, a gente acaba contando essas histórias, porque esses documentos estão nas nossas atas, né? Quero agradecer, né, de novo, repetindo, agradecer a participação de vocês. E, Daniele, últimas palavras sobre o assunto. O que você tem para fechar aí? Eu só tenho a agradecer. Eu acho que vocês, que nem eu comentei no começo, estão dando visibilidade. Né? A gente geralmente estuda a história dos grandes, né? O Vitor Pardinho, e não fala do povo. Né? Então, acho que não fala do povo, muito menos da mulher. Né? Então, eu acho que eu agradeço aqui a oportunidade de poder, né, por meio da tese, eu poder dar voz a elas e continuar, né? A Fernanda que já achou mais documento, conheço outra menina que já achou outro documento, e mostra que a pesquisa vai rendendo, né, frutos, e aqui ela torna-se pública, né? Que é um espaço de divulgação pública. Então, eu agradeço imensamente e recomendo os livros da Laura, recomendo livros de feitiçaria para quem quiser. Maria Rafael. Só queria fazer um complemento, como diz a Mary Del Priore. A pesquisa documental é você conversar com os mortos para daí você contar a história. Eu acho isso sensacional. Isso, né, que ela fala. E isso a gente faz na nossa memória. E agora a gente traz para o Curitibou também. E a gente conversou com tanto morto já, né? Muito. Tem muita história lá na nossa memória. Tem muita história para contar. Maria Rafael, suas últimas palavras aí. Sabe que eu super viajei ao interno da minha história de família e eu queria compartilhar com vocês. Eu adorei estar com vocês, adorei. Quando você falou 1763, dezembro de 1763, ora, eu nasci em 1963. Eu pensei, puxa, 200 anos depois, eu nasci. Beleza. Aí fiquei imaginando tudo isso, entendeu? Todas essas coisas acontecendo. E aí, eu vou me remeter à vinda da minha mãe para Curitiba. Minha mãe espanhola, imigrou da Espanha para o Brasil, ficou um pouco em São Paulo e veio para Curitiba. Ela chegou em Curitiba em 1955. E ela tinha um cachorro, um poodle, minha mãe chamava de poodle, né? Chamado Sésame.
Então, a minha mãe morava aqui perto da Câmara. É bem interessante, tá? Perto da Câmara, o apartamento ela morava aqui na Visconde de Guarapuava. E então, minha mãe, ela saía do apartamento com o cachorro para dar uma volta. Era o normal dela. E ela ficou com fama de argentina. E como se ela fosse uma mulher da vida, porque ela passeava sozinha na rua com o cachorro. O meu pai viajava a trabalho, então minha mãe passeava com o cachorro, porque para minha mãe era normal passear com o cachorro em Barcelona, né? Então, por que eu estou remetendo essas histórias nesse momento? Porque me vieram essas coisas, fiquei pensando, olha só, gente, né? 200 anos antes de eu nascer, aconteceu isso em Curitiba, eu achando que houve uma evolução grande na sociedade, mas a minha mãe, 200 anos depois, ainda era mal vista como uma mulher estrangeira que estava passeando sozinha com um cachorro na rua, né? Então, assim, hoje, 60 anos depois, né, agora, né, ainda estou tendo que usar um discurso bastante potente, usar a voz que eu consiga para fazer com que mulheres sejam menos submissas a um machismo que está simplesmente moendo todas elas como se fosse uma máquina de moer carne e depois moldando, né? Moldando assim. Você não pode ficar sozinha. Você, se for sozinha, é solteirona. Você tem que ter namorado. Tem que ter alguém que te acompanhe. Enfim, a história ainda está sendo escrita. É isso. Com certeza. É isso, gente. Eu agradeço aqui, eu e a Fernanda agradecemos a audiência, quem ficou até agora. Lá no site tem a matéria completa, foi a Fernanda Foggiato que escreveu, ela fez a pesquisa, ajudada aí pela Daniele. Então não deixe de ler também, a matéria ela tem mais informações e até nós acabamos sendo muito referência para pesquisas históricas, para acadêmicos. Então aproveitem, deem uma lidinha lá na matéria do site e compartilhem tudo isso que a gente está falando aqui. E principalmente hoje, a gente gostaria que vocês comentassem. Você acredita nessas bruxas, nessa coisa da feitiçaria? Você acha que isso é lenda urbana? Comenta aí que a gente quer saber também sua opinião. E compartilhe o link desse podcast de hoje, tá? Até a próxima história.